É que os melhores jogadores de handebol sobre cadeiras de rodas do Brasil estão em Rio do Oeste nessa semana. É um grupo do qual vai sair a seleção brasileira da modalidade para um importante compromisso na metade desse ano. Eu e o cinegrafista Volney Helman fomos até lá para acompanhar um pouco das atividades. De todo o cenário nacional do handebol sobre cadeira de rodas, esses atletas foram escolhidos para estar aqui em Rio do Oeste. São os melhores no que fazem e vão ter que mostrar isso à comissão técnica da seleção brasileira mais uma vez durante essa semana, para se manter no grupo, como explica o técnico. A gente está iniciando um processo para participar do Mundial de Handebol em cadeira de rodas, né, que provavelmente aconteça aqui no Brasil. Então a gente está fazendo hoje a primeira etapa de treinamento da seleção, onde a gente está observando alguns atletas para a gente chegar num número um pouco mais reduzido, que vai ser a seleção principal. Então, aqui no Rio do Oeste, está acontecendo a primeira etapa de treinamento da seleção brasileira, visando a preparação da seleção para jogar o Mundial e no Rio de Janeiro, se Deus quiser, no meio do ano. Aqui estão atletas com diferentes histórias de vida e de relação com o esporte. O Marcelo, por exemplo, tem uma paixão de longa data pelo handebol. Eu tive um acidente automobilístico em 1998. Até ali eu jogava handebol convencional, indoor, né? Então, quando eu experimentei o handebol de cadeira de rodas, eu trouxe um pouco dessa bagagem do convencional. Então, a gente tem uma bagagem antes e depois, e a gente procura trazer isso para o pessoal aí. Hoje a gente está aqui com o treinamento da seleção. É uma semana aí que vai ser muito produtiva para a gente nos preparar para o Mundial aí. O Marcelo atua em um time que é destaque na modalidade, o Kings Maringá, do Paraná. Está aqui em busca da primeira atuação pela seleção. Eu, como seleção, eu tive uma oportunidade uma vez de ser convocado e não pude jogar com a seleção por outros motivos de última hora que não deu para mim ir. Mas a gente conhece a galera de campeonatos brasileiros, né? Vamos falar assim, os últimos 3 anos a nossa equipe é a atual campeã brasileira, tricampeã, então essa galera aí a gente joga o trecho faz muito tempo já com eles. Contra eles, agora eu falei para eles, agora nós vamos jogar em prol de uma causa só, que é a seleção. Assim como ele e outros atletas masculinos, as mulheres também vieram para a seletiva. Elas com a perspectiva de uma convocação mista, que para o Brasil é um passo atrás na evolução do handebol feminino. Infelizmente, na Europa, o handebol feminino não existe, só existe o handebol misto, que as meninas têm que jogar com os homens. E o nosso primeiro mundial agora vai acontecer o misto, né? Mas nós continuamos brigando pelo nosso espaço, para que a gente não venha perder esse espaço. Se eles não têm na Europa, os outros países têm, então nós vamos brigar para que isso continue acontecendo, para que a gente não perca o espaço do feminino mesmo, porque nós temos muitas mulheres que participam hoje. E brigar pelo esporte é coisa que a Cristiane faz muito. Ela é representante dos atletas na Abracar e integra o Comitê de Mulheres do Handebol a nível nacional. Uma voz para as atletas femininas. Que infelizmente hoje nos esportes nós ainda temos o machismo, que é muito forte, né? A gente sabe que o esporte feminino ele demorou muito para a gente conseguir conquistar esse espaço. Então hoje nós representamos a voz da mulher aqui dentro da quadra, a gente vai conversar com atletas. Hoje nós temos formulários online para eles responderem, até mesmo com relação ao abuso, tanto de técnicos, quanto de atletas, quanto de árbitros, porque hoje nós sabemos que sempre existiu, mas nós não tínhamos uma voz. Hoje a mulher tem uma voz, né? Por aqui, luta faz parte do dia a dia. São tantas. A Cristiane mesmo destaca mais uma, enfrentada também pelos cadeirantes que não jogam, mas que é um obstáculo a mais para os esportistas, que ela vê na rotina das colegas de trabalho. Nossa, ver a superação de cada uma, eu sou amputada, né? Mas você vê a superação de cada uma, de uma cadeirante, para chegar até aqui. A gente vê assim, vai embarcar num ônibus, como que vai embarcar no ônibus? Existem ônibus adaptados, mas a maioria não são adaptados, tem que entrar rastejando. Então são coisas que eu olho para aquilo e falo, gente, que humilhação isso, né? Tem que passar por uma situação assim, mas fazem porque gostam e porque se sentem vivas e que querem continuar vivendo e que independente do que tenha acontecido com as nossas histórias, nós estamos vivas. Não é a cadeira de rodas ou uma prótese que vai ditar quem eu sou, quem nós somos, né? Outra luta é pelo esporte em si, para dar mais visibilidade ao handebol sobre cadeiras de rodas.
Esse Mundial no Rio de Janeiro é um passo importante. Já aconteceu um Mundial em cadeira de rodas aqui no Brasil, em Curitiba, no ano de 2013. Né? Esse Mundial foi organizado pelas próprias seleções e o Brasil foi campeão, foi consagrado campeão. Né? E atualmente a Federação Internacional de Handebol Convencional, eles abraçaram o handebol em cadeira de rodas e vão propor o primeiro Mundial de handebol em cadeira de rodas organizado pela Federação Internacional. Né? Então, vamos dizer, oficialmente esse vai ser o primeiro Mundial e a gente está com expectativa de chegar muito bem. Né? A nossa meta é entre os 3 primeiros, mas temos tudo para ser campeão. O destino desse crescimento é a maior competição do paradesporto mundial. Nosso objetivo maior é ser incluído dentro das Paralimpíadas, né? Que o handebol em cadeira de rodas faça parte do programa paralímpico. E um dos requisitos para isso é que aconteçam alguns mundiais da modalidade, para que seja observado como é que a modalidade se porta, para que seja colocado dentro das Paralimpíadas, provavelmente em 2028. Então ele vem crescendo, o pessoal vem evoluindo muito, eu falo isso pela própria experiência. A gente tem visto uma galera que está chegando e já está evoluindo e pegando a bagagem dos mais antigos. Então a modalidade está crescendo e o pessoal aí tem tudo para daqui a alguns anos aí estar numa Paralimpíada. Não sei se eu voltar por causa da idade, mas essa galera nova com certeza vai estar. Jovens como o Lucas. Ele e outros 2 atletas, incluindo o Arthur, de 14 anos, vieram para a seletiva através de um programa chamado Radar. Eu sou atleta de Balneário Camboriú, do ICED, e eu fui um dos atletas selecionado pela Abracá para estar participando do treinamento da seleção. Nisso eu vou estar em desenvolvimento aqui junto com a equipe e espero também estar somando aí para caso futuramente, se Deus quiser e pelo meu desenvolvimento, ser escolhida aí para estar na seleção. E além do treinamento da seleção brasileira, aqui em Rio do Oeste também estão acontecendo alguns jogos demonstrativos. No final de semana já teve, envolvendo 4 equipes: Balneário Camboriú, Rio do Oeste, Xanxerê e Chapecó. E no próximo final de semana acontecem novos jogos amistosos aqui e de forma aberta ao público, que pode vir conhecer melhor essa modalidade. No sábado à noite, né, jogo entre a seleção, né, a gente vai dividir em 2 equipes, e no domingo à tarde também a gente vai fazer esse amistoso, que é para a cidade toda estar acompanhando a gente no nosso trabalho. Então, se você quiser acompanhar o handebol em cadeira de rodas, é só chegar aqui no ginásio. Nós somos a 2ª cidade a sediar esses jogos, então isso deixa a gente bastante feliz, bastante entusiasmado. E assim, o que eu tenho a dizer a vocês que é muito bonito. A inclusão social, ela é muito importante. E isso aqui talvez vai servir de exemplo para a gente fazer um projeto para botar esse pessoal aqui da região a praticar também.